Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maria Serfati, sou residente de cirurgia cardiovascular do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Estou cursando o terceiro ano de residência e vim aqui hoje para apresentar o meu trabalho para vocês, a comparação entre o uso de enxertos arteriais e venosos em cirurgia de revascularização miocárdica precoce em pacientes em choque cardiogênico, um estudo prospectivo no Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Os meus orientadores são o João Carlos Jasbic e o meu co-orientador, o Joaquim Henrique. Não se pode falar, né, de cirurgia de revascularização miocárdica, né, na fase aguda do infarto, sem pelo menos citar as síndromes coronarianas agudas, né, o infarto com supra de ST, o infarto sem supra de ST e a angina instável, que são entidades que englobam a síndrome coronariana aguda. E o trabalho, ele se concentra, né, está todo rodado, está todo concentrado, né, na verdade, nos pacientes que têm síndrome coronariana aguda e que estão em choque cardiogênico, porque a gente tem aquele paciente que infarta, só que ele fica estável, né, e dele a gente já conhece muita coisa, já tem muito trabalho sobre isso, só que a gente tem muitos resultados ruins, né, acerca do uso de enxertos arteriais em relação aos pacientes em choque cardiogênico. Em choque cardiogênico, a maioria dos serviços preferem usar o menor número de pontes possível e todas as pontes sendo venosas, né? Eles não querem muito os enxertos arteriais. Os enxertos arteriais ficam postergados. Muitos delegam que os enxertos arteriais vão aumentar muito o tempo cirúrgico, etc., né? E aí, nosso trabalho consiste na aplicação, né, dos enxertos arteriais em pacientes com síndrome coronariana aguda e choque cardiogênico. Os objetivos, né? O objetivo do estudo é comparar e avaliar o uso de enxertos arteriais, exceto a artéria gastromental direita e epigástrica inferior, que são enxertos arteriais possíveis, porém, como o paciente está em choque cardiogênico, a gente prefere não abrir, né, o abdômen do paciente para ter os enxertos, né? A comparação desses enxertos arteriais e venosos, né, em cirurgia de revascularização miocárdica precoce em paciente com síndrome coronariana aguda e choque cardiogênico. Os objetivos secundários incluem avaliar variáveis preditoras de mortalidade intra-hospitalar na amostra estudada. Por exemplo, tempo de circulação extracorpórea, tipos de cardioplegia que podem interferir, condições pré-operatórias que interferem, múltiplas variáveis que podem interferir, sim, no andamento, né, desse paciente. A metodologia. O nosso estudo vai ser um estudo prospectivo, tipo ensaio clínico, randomizado e controlado, com amostra de pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que tem indicação de cirurgia de revascularização miocárdica de urgência de ambos os sexos, entre 18 e 65 anos de idade, de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Os resultados serão tabulados em planilha do Microsoft Excel 2010, vai constituir bancos de dados para análise estatística posterior. Os dados de análise estatística descritiva, vamos usar os testes Q quadrado para comparação entre os grupos controle e grupo estudado, para variáveis qualitativas, e valores com distribuição gaussiana, a gente vai utilizar o teste T pareado e o não pareado, além de variância, para analisar esses dados. Toda análise vai ser realizada através do software SPSS. Os critérios de inclusão, né? Os pacientes com idade de 18 a 65 anos, paciente em vigência de choque cardiogênico e lesões coronarianas com estenose superior a 70%, e pacientes que tenham falha de terapia de reperfusão farmacológica, né, ou angioplastia. Os critérios de não inclusão. Os critérios de não inclusão incluem os pacientes com uso de menos de 6 horas de terapia trombolítica, pacientes com complicações mecânicas após infarto agudo do miocárdio,
por exemplo, o CIV pós-infarto, pacientes com cirurgia de revascularização miocárdica prévia, teste de Allen negativo ou Doppler de artéria radial impeditivo, porque o enxerto radial será utilizado nesses pacientes, né? E pacientes com cirurgia combinada que fizeram infarto agudo do miocárdio, a saber, trocoplastia valvar ou cirurgia de revascularização miocárdica junto com aneurismectomia. A gente muito se discutiu, né, sobre o uso de enxertos arteriais, e desde a década de 70, né, o tempo, por exemplo, entre o paciente ter a síndrome coronariana aguda e se fazer a cirurgia era de 30 dias, por exemplo. Se esperava, né, para esses pacientes o tempo de 30 dias até a realização das cirurgias, né? Hoje em dia, esses tempos, vários estudos, etc., eles trouxeram tempos, cortes de tempo cada vez menores para a realização da cirurgia de revascularização miocárdica, alguns até fazendo cirurgias, um delta T de 24, um delta T de 24 a 48, de 48 a 72 horas para a realização do procedimento, quando se tem falha de reperfusão, etc., né? Entre outras indicações. Sempre o preferido, né, e o standard para revascularização miocárdica nessa fase é o uso de enxertos venosos, né, da veia safena de preferência, inclusive utilizando ela na descendente anterior. E, além disso, o menor número de pontes possível, né, o menor número de enxertos possível, 2 enxertos, 1 enxerto, uma safena para DA, enfim, para tudo isso na tentativa de encurtar a resposta metabólica ao trauma e diminuir o trauma cirúrgico daquele paciente, na tentativa e na esperança que ele se recupere de forma melhor, né? Mas alguns estudos têm mostrado que a preferência, vários hospitais estão usando, pelo menos, né, a ponte artéria torácica interna para descendente anterior como predileção, né, para esses enxertos, e tem deixado também enxertos venosos, né, também como tentando fazer uma revascularização completa ou incompleta, né, com enxertos venosos. Mas a nossa proposta é a da arterialização, ou uso de artéria mamária DA e artéria e veia safena nesses pacientes que estão em choque cardiogênico, né? Nosso trabalho ainda está em processo de projeto, ainda está em processo de coleta de dados, mas eu venho apresentar um caso para vocês, que foi um paciente em síndrome coronariana aguda e choque cardiogênico, mostrar para vocês um pouco do segmento deste paciente, né? É um paciente masculino, 71 anos, com consulta pré-operatória no serviço de cirurgia cardíaca. Em consulta, evoluiu com mal-estar, sudorese fria, palidez cutânea mucosa. Foi realizado o ECG, que evidenciou isquemia de parede lateral. Os exames pré-operatórios demonstravam um eco com disfunção, né, de ventrículo esquerdo, 44% de fração de ejeção pelo método de Tecox, um eco transesofágico com isquemia, ou um teste de esforço com isquemia de esforço induzida, né, um cateterismo com a lesão de tronco de 90%, uma descendente anterior com 90% ostial e 70% em terço proximal, uma diagonal com 70% em terço médio, uma CX com 30%, e um ramo posterior lateral com 70% inicial. A DP e a VP eram livres. Aqui está o cateterismo do paciente, né, evidenciando as lesões. E qual foi a conduta, né? A conduta, a princípio, foi como o paciente, enfim, rebaixou o nível de consciência, foi intubação orotraqueal e a passagem do balão intraórtico no CTI cardíaco, que compunha o arsenal, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A cirurgia foi indicada, uma cirurgia de emergência, um delta T de 3 horas, e não era possível, né, fazer terapia de reperfusão.
E o paciente foi refratário a todas as manobras conservadoras e também vinha aumentando o lactato, vinha com piora clínica, apesar do uso do balão intraórtico. No pós-operatório, esse paciente foi operado, né? No pós-operatório dele foi colocada pontes mamária DA e safena paramarginal. O tempo de SEC foi de 50 minutos, clamp de 37. A via aérea foi difícil, né? Na intubação. O balanço hídrico fechou positivo em 1955. Diurese pré, peri e pós. Estamos aí. Não usou hemoderivados em sala. Saiu de sala com a infusão de dobutamina, 15 microgramas, norepinefrina 0,03, e o antibiótico usado foi a cefazolina. Aqui foi o aspecto final. No primeiro dia, né, foi retirado o BIA, no D1 pós-operatório. Ele fez, né, uma FA de alta resposta ventricular, que foi revertida com amiodarona. No D3, ele teve reduzida as aminas, foi iniciado um drip de furosemida por conta de congestão e também por dificuldade em débito urinário. No dia 30 do 4, foi reduzida a dobutamina, a amiodarona foi já passada para oral e o drip de Lasix foi em stand-by, veio com desmame progressivo de dobutamina. No dia 4 do 5, esse paciente foi de alta hospitalar e vem sendo acompanhado no projeto de reabilitação cardíaca, com bom resultado. O nosso hospital, ele fez, no ano de 2020, 5 cirurgias desse porte, com bons resultados em todas elas, com o uso de enxertos arteriais, de preferência mamária para DA, e enxertos venosos. Porém, agora a gente vai dar um passo para frente e utilizar os enxertos arteriais. Muito obrigada, minhas referências seguem.